Da Wonder, esse é o Caso Bizarro. Da Wonder, esse é o Caso Bizarro e hoje eu estou aqui com Milene Nevoada. Finalmente! Tô muito feliz que você está. E hoje a gente tá num episódio muito especial. Chique. Acho que você vai gostar. Os casos estão assim, olha, babado. Eita, Entendeu? essa semana eu tô na semana do terror, então eu quero bizarrices. É, bem… tem umas coisinhas assim bem estranhas. E antes de começar, lembrando a galera que a gente tem 2 episódios semanais. Então, toda segunda e quarta-feira. Sendo que os de segunda-feira tá disponível em qualquer agregador de podcast. E também no canal Wonder Brasil no YouTube. E as quartas-feiras são episódios temáticos que estão disponíveis exclusivamente no aplicativo Amazon Music. Então, 2 episódios por semana. Tá babado. Da Milena, a gente pode assistir no YouTube, se vocês quiserem ver as nossas carinhas, os nossos looks, né? Chique. Estamos arrumados. Mas também pode ouvir em qualquer lugar. Então, bora começar. Primeiro, a gente vai pro Jornal Bizarro. Tá. Passageira veste fantasia após mala ultrapassar peso em aeroporto dos Estados Unidos. Uma jovem encontrou uma alternativa inusitada para o excesso de peso na sua bagagem. Na ocasião, a passageira tirou diversas fantasias da mala, inclusive uma de gorila e outra de abacate, e começou a se vestir. Gente, sério? O caso aconteceu no check-in da companhia aérea norte-americana Southwest. A cena foi registrada por outros passageiros que estavam ali presentes e postada nas redes sociais. Eu vou deixar o vídeo lá no Instagram, Caso Underline Bizarro, para quem quiser assistir. Mas o vídeo é assim, gente, a passageira, ela veste um total de 3 fantasias. Uma sobre a outra. Primeiro ela veste galinha, depois ela veste uma de gorila em cima da galinha. Depois ela põe um de abacate. Aí, só que assim, né, tá pesada a mala. E aí, tipo assim, pra ela não pagar extra, ela começa a colocar. Só que é muito engraçado, tem uma hora que ela pega e ela põe um gorro. Tipo assim, o gorro deve ser, sei lá, 1 grama que ele deve pesar, sabe? Tipo assim, não fez a menor diferença. Só que ela vai lá e me enfia 3 gorros na cabeça. Sério, assustador. Ela coloca um lenço. Gente, assim, olha que bom que tem vídeo, tá? Porque assim, é uma loucura. As pessoas ficaram assim, chocadas, sabe? Chocadíssima. Eu vou mostrar um pouquinho só do vídeo pra você entender o surto que foi. Mas assim, ela é umas fantasias muito grandes, assim, sabe? Meu Deus, senhora! E aí, do nada, ela veste uma de gorila por cima. Mas, tipo, qual é o intuito? Por quê? Porque ela não quer pagar o peso da da mala. bagagem, tá. Mano, pelo amor de Deus, paga essa merda, só sabe? paga. Só paga. Imagine, lá não deve ser tão caro quanto aqui, pagar uma bagagem. Olha, Meu Deus do céu! claramente ela não tem dinheiro. Não, é e aí- muito caro, porque assim, ela se mata. E o pior de tudo é que ela vai viajar desse jeito aí. Exatamente. Bem linda. Bem Exatamente. maravilhosa. E ela vai pulando. Então, sério, gente, é assim, um mico. Mas enfim, né? Tudo pra não pagar. E no final ela consegue, tá? Se alguém quiser saber, ela consegue. E aí ela sai. Ela ainda dá um truque, assim. Ela coloca a mala, ela põe o pé, assim, pro pé levantar um pouco, pra não dar o peso. Sério, a mulher dá, assim, todos os golpes possíveis. Mas ela conseguiu. É, gente, quando a gente não tem dinheiro, é essas coisas que a gente faz, entendeu? Esses Ainda mais golpezinhos. com avião, porque toda vez que eu vou viajar, eu morro de medo de passar. Aí eu fico, meu Deus, vai passar, vai passar. E aí eu falo, eu não tenho dinheiro pra pagar. Então a gente vai ter que Porque vendo eles aí. também metem a faca, né? Tipo assim, é super caro. Então uma vez que eu fui pra Bienal, e aí, tipo, passou… Porque eu fui levar um monte de livro pra fotografar, né? E aí eu tive que colocar tudo na minha mochila. Eu já tenho aqui a coluna meio torta, entendeu? Nossa. Acho que eu fiquei assim, falando, não vou pagar não. Vai colocar Não, tudo na minha paga não. mochila. Vou ferrar minhas costas, entendeu? Mas é isso. Então agora bora pros casos. Eita. E vamos lá. O primeiro é o Fogueira dos Machos e Outros Contos. Vamos Eu lá. amei esse título. Já começou tenso. Oi, Mabê e Milena, pode me chamar de Cícera. Nome inventado, assim como todos dos casos. Já amei a Cícera. Primeiro de tudo, queria dizer que eu amo podcast, dou muitas risadas ouvindo você enquanto trabalho. Trabalho com biscoitos decorados, então meu negócio é basicamente eu sozinha no meu ateliê. Fico um tanto solitária e sinto falta de colegas de trabalho e ter alguém pra conversar.
Mentalmente eu converso com vocês, participo das piadas e como sou um pouco mais velha, explico um monte de coisa a que vocês fazem referências, mas não sabem o que é, pois não é da infância de vocês, mas foram da minha. Bom, tenho 3 casos pra contar e espero que tudo bem. O primeiro caso aconteceu quando eu tinha 20 anos. O ex-namorado da minha melhor amiga, Maria Tereza, era pagodeiro raiz e morava no litoral de São Paulo. Nessa época ele já era ex, mas éramos amigos. Certa vez, o Alfredo veio a São Paulo e queria muito ir numa balada de pagode que rolava nos Jardins. Sim, começo dos anos 2000 e rolava pagode na Alameda Casa Branca. A gente não consegue imaginar o pagode nos Jardins. Fomos, mas como na época éramos todos estagiários, o dinheiro era super curto e só dava pra pagar a entrada, não dava pra beber. Pra economizar mais ainda, fomos todos num carro só. Então nos encontramos em frente a um barzinho no Campo Belo, onde íamos quase todos os dias. O Alfredo deixou o carro dele estacionado lá, um Chevette bem velho, 100% analógico, e fomos no carro da Maria Tereza. A noite foi ótima, dançamos muito, demos muita risada. Na hora de ir embora, voltamos pro Campo Belo, pro Alfredo pegar o seu carro e seguirmos nosso rumo pra casa. Já eram umas 3 da manhã, as ruas estavam vazias, o barzinho fechado. Estacionamos em frente ao carro dele e esperamos ele entrar pra poder ir embora. Sabe como é São Paulo, né? Sempre esperávamos pra ninguém ficar sozinho na rua de madrugada. Foi aí que as coisas começaram a ficar bizarras. O Alfredo tentou abrir a porta do carro pelo lado do motorista, mas a chave girou em falso e não abriu. Ok, continuamos lá rindo e conversando. Ele foi até a porta do passageiro e aconteceu a mesma coisa. Achamos estranho, mas como o carro era bem velho, não antigo, velho de acabado mesmo, pensamos, ok, coisa de carro velho. Então o Alfredo tentou o porta-mala e pasmem, a chave girou em falso novamente. Ai, gente, que susto. Nenhum porta... Eu também já fiquei nervosa. O que tem nesse porta-mala? Nenhuma porta estava abrindo. Eu mesma tentei abrir as portas, tentei abrir o porta-mala e constatei que nenhuma fechadura estava funcionando. Ele tava de boa, então resolveu usar a chave do carro pra remover o vidro e entrar pela janela. Meu Deus! Que medo! E de novo, nem o vidro do banco de trás do motorista e nem o banco de trás do passageiro saíram. Parecia que estava tudo selado a vácuo. Bom, eu nem sabia que dava pra fazer isso, né? Pra você tirar o vidro com a chave. Eu não sabia disso. Na verdade, eu nem... Primeiro que eu não tenho nada de carro, né? Começa por aí! Vamos começar, que eu também nunca tentei tirar o vidro de um carro, como se fosse coisa normal. Tipo, não, porque ontem quando eu tava tirando o vidro de um carro... Ela fala aqui, acho que nos carros atuais isso não é mais possível. Então acho que, tipo, é uma coisa de carro velho. Mas ele enfiou a chave entre a borracha de vedação e o vidro, contornou boa parte da janela até que o vidro saiu na mão dele. Nossa. Então ele entrou… Não, e assim… Ah, não, mas é do… É que eu fiquei preocupada. Eu falei, gente, mas ele conseguiu entrar lá, mas é só a janela do carro. É, só a janela. Mas ele teve que se enfiar pela janela. Sim. Então ele entrou, recolocou o vidro do porta-malas do Chevette velho, nos despedimos e saímos. Dirigimos ainda por 3 quadras com ele nos seguindo, já que não conhecia bem o caminho para ir embora. Na Avenida Roberto Marinho, demos tchau com a mão para fora do carro, apontando para ele que nós iríamos para a esquerda e ele para a direita para acessar a Marginal Pinheiros. De lá, ele saberia o que fazer. 2 dias depois, recebemos uma ligação da mãe dele, chorando, muito triste. Ele estava em coma no hospital, em estado gravíssimo, pois na quadra seguinte, o carro dele foi atingido por um ônibus que não parou no sinal vermelho. A polícia insistia que a culpa era dele, que ele estava bêbado, e a mãe estava transtornada porque ele era muito responsável, não costumava beber, e realmente nós não tínhamos bebido nada, a não ser a água da torneira naquele dia. Graças a Deus, depois de um mês no hospital e muitos tratamentos, ele ficou bem novamente. Mas o que pegou pra mim é que tinha alguém, alguma força, tentando evitar que ele entrasse naquele carro a qualquer custo. E desde então, toda vez que eu vou sair de casa e a chave some ou alguma coisa não está correndo, eu paro e espero uns 10 minutos antes de tentar sair novamente. Depois de um tempo, eu tomei essa conversa com a Maria Tereza, ela me solta. Eu tenho pra mim que o espírito não tava tentando evitar, não. Sim, tava tentando atrasá-lo pra ele entrar no carro justamente na hora certa de sofrer o acidente. O que vocês acham? Era o espírito do bem tentando evitar que ele entrasse no carro, ou o safado era um espírito chacoteiro que quis e conseguiu fazer mal pro Alfredo, gente? Eu acho que era o espírito do bem que tava tentando alertar ele pra ele não… Porque assim, fez todas as artimanhas possíveis pra entrar no carro, entendeu? Exato. E tinha alguma coisa falando, não entre neste carro. Então eu acho que era o espírito do bem, sim. Eu também quero pensar que é do bem. Então, nossa, Maria Tereza mandou, que né? isso, eu fiquei chocada. Imagina, pensar que um espírito do mal ainda atrasou pra ele dar a hora certinha pra bater no… Nossa, tenso. Não, gente, vamos
Pensar mais a parte boa é que ele também sobreviveu, ficou bem, então tá tudo certo. Mas vamos lá. O segundo caso é fofo. Bom, na mesma época do caso anterior, eu e a Maria Tereza, né, Maria 20 Tereza. anos de idade. Bem, Maria Já Tereza. amo a Cícera e a Maria Tereza. Meus pais têm uma casa no litoral norte de São Paulo. E na época, a casa era apenas um chalé velho, construído no final dos anos 60. Era todo de vidro, as portas não fechavam. Era um lugar bem ermo, ainda mais no inverno. Mas pra nós duas, que só queríamos beber, fumar um cigarrinho de artista em paz e arrumar uns gatinhos pra curtir, era o lugar perfeito. E por isso íamos quase todo final de semana pra lá. Mas como disse, era inverno, tava tudo bem parado, nada pra fazer. De noite, estávamos sentadas na mesa do lado de fora, chapadas e briacas, já que começamos a beber cerveja antes do almoço e já era umas 10 da noite. Nossa. Né? Já tava assim, chapadíssima. Socorro. E com a churrasqueira queimando papel e galho seco pra dar uma esquentada no ambiente. Eu estava desenhando quando Maria Tereza me perguntou: qual é o seu cara perfeito pra casar? Ai, sim. Como sagitariana impulsiva que sou, parei tudo que estava fazendo, arranquei 2 folhas do meu caderno de desenho, dei um lápis pra ela e disse: beleza, eu escrevo aqui o meu e você escreve aí o seu. Desde pequena, eu sempre falava a mesma coisa. Que eu iria me casar com alguém com uma casa bem pequena e um terreno bem grande pra eu poder ter 8 cachorros, 8 filhos no meio do mato, porque eu amo bicho e natureza. Gente! Ela quer, na verdade, E eu já acho que tava ela quer a chipando ela e a Maria Tereza. Eu também! Que isso? O que aconteceu? Que plot twist foi esse? Então Né? tava pronta. É. Mas, gente, olha, 8 cachorros eu até aceito, mas 8 filhos não dá, gente, pelo amor Não, de 8 filhos, que isso, gente? Pelo amor de Deus. Além dessas coisas, também fui muito específica na minha descrição, falando inclusive de cor de pele, de cabelo, jeito e profissão. Vou descrever aqui o que me lembro. Meu marido tinha que ser moreno, alto, sem óculos. Gente, Sim, óculos. não pode ter miopia. Em 2024. É, Não, já não é 2024 no caso, né? Mas assim, muito difícil uma pessoa não ser míope. né? Mais velho, que trabalhasse bastante e que produzisse coisas com as mãos, cuja profissão tivesse alguma coisa a ver com arte, mas não necessariamente artista, uma pessoa meio rústica. Tá, tipo, sei lá, um pedreiro, uma pessoa que faz artesanato. Não, mas aí não pode ser, não necessariamente artista. Pode ser artista, gesso, mas não uma pessoa que faz necessariamente. gesso. Uma pessoa que faz gesso. Tá. Uma pessoa que… um encanador. Tem bastante profissão. Já a descrição da Maria Tereza era oposta a mim. O marido dela tinha que ser um poeta, intelectual, cabelo comprido. Gente, eu amo cabelo comprido. Usar óculos, ter a mesma idade. Alguém que não foque em grana, uma pessoa mais sensível. E de preferência do sul, porque ela ama Porto Alegre. Ai, deixa eu colocar aquela… Complicado. Quando terminamos de escrever, mais chapadas e mais bêbados ainda, lemos em voz alta, rimos e beleza. Brindamos e queimamos nossos machos perfeitos na churrasqueira. Ai, Agora, meu e Deus. se eu disser que tanto meu marido quanto o marido dela são exatamente aquilo que descrevemos naquele papel? Meu Deus. Conheci o meu em 2003, 3 anos depois da fogueira dos machos. 10 anos mais velho do que eu, marceneiro, moreno, alto, morando sozinho dentro de uma APA, área de proteção ambiental, em uma casinha de um dormitório com um terreno de 3 mil metros quadrados e 3 cachorros. Gente! Só não teve os 8 filhos, né? Que bom. Maria Tereza conheceu o marido dela em 2005. Escritor e poeta, cabelo comprido, óculos, mais tranquilo que o pôr do sol, gaúcho. Olha! Gente, eu tô em choque. Queria muito ter esses escritos ainda, como testemunho dessa loucura toda. Mas enfim, talvez se nós não tivéssemos queimados os papéis, o rito não se concretizaria e nós não teríamos conhecido nossos maridos perfeitos. Pode ser, né? Não fizemos com consciência de que era um rito, mas que poderia ser um. Bem, que poderia, porque não consigo acreditar que tudo que pedimos e recebemos seja apenas coincidência. Gente, eu amei isso. Esse caso eu amei. Eu amei. Né? Vocês manifestaram, vocês Nossa, ela manifestou. Gente, imagina, o marido dela mora numa casa com proteção… como é que fala? Ambiental. Tipo assim, é literalmente o que ela pediu. Eu tô em choque. Não, eu tô chocada. Ainda mais… Acho que eu tô mais chocada que a Maria Tereza, sabe? Pô, o cara… Cabelo comprido, poeta, mais tranquilo, que gaúcho. sensível. Cara, eu tô chocada.
Gente, eu vou fazer chocada. essas manifestações. Eu vou fazer o que eu quero e jogar na fogueira, entendeu? Eu acho que todo mundo aqui já pode estar fazendo essas manifestações, gente. Eu sempre escrevo, né? Todo ano eu faço minha listinha de metas, de coisas que eu quero e tal. Mas eu vou começar a queimar. Eu vou começar a queimar. Mas sabe o que é engraçado? Quando eu era mais nova, eu tinha um diário. E aí eu escrevia todos os dias nesse diário. Só que com tanta coisa que aconteceu na escola, eu fiquei com tanta raiva e eu queimei o diário. Nunca aconteceu nada comigo. Graças, ainda bem. Ainda bem. Imagine se, tipo, sei lá, um espírito maligno ia falar: você queimou o seu diário e agora você vai pagar todas as consequências. Agora vai aguentar, exato. Não. Puxado. Bom, terceiro e último caso. Pula pra 2010, agora casada, morando na casinha, que agora tem 2 quartos, com uma filha de quase 3 anos e outro na barriga. Eita, que essa mulher já teve 2 filhos. Olha, pelo amor de Deus. Será que foi 8? Cícera, conta pra gente quantos filhos você tem. Essa casa foi construída pelo meu marido, então ela tem algumas peculiaridades. Gente, o marido dela construiu a casa, apenas. Ela economizou tanto. Né? Não, meu Deus. Por exemplo, na sala tem um pé direito de quase 4 metros de altura. Meu Gente! caceta! E como era uma parede muito vazia, resolvemos colocar uma prateleira no alto pra colocar aqueles enfeites muito grandes que não podia jogar fora. Ou porque meu marido gostava, ou porque era coisa da família. Aquelas coisas que você ganha que você não quer, que você não pode jogar fora, tá? Bom, um dia meus pais deram uma varinha de condão de brinquedo pra minha filha. Não era uma varinha qualquer. Era daqueles brinquedos que reproduziam uma música horrível, com uma voz aguda, cantando uma música que não dava pra entender. Com um fundo eletrônico no volume ensurdecedor e que não regulava. Era o meu inferno. Na 1000ª vez, em 1 hora que ela apertou o botão e aquela varinha cantou, eu já estava em desespero. O pior é que ela amou demais aquela varinha. Sem saber o que fazer e não aguentando mais aquela música insuportável. Tirei o brinquedo dela, que imediatamente começou a chorar. Eu disse: calma, filha, não chora, eu vou fazer uma mágica pra você. Discretamente removi as pilhas daquele demônio de plástico cor-de-rosa e fiz uma encenaçãozinha com a varinha. Proferi algumas palavras mágicas bem clichês, como simsalabim, rockspock. Dei um giro e fingi alguma besteira, me sentindo Harry Potter. Minha filha imediatamente parou de chorar e gargalhou. Que fofa, pensei. Fiz de novo, mais risadas. E eu, sagitariana, artista, fiz o quê? Me empolguei. Comecei a fazer pra ela de novo e de novo. Só que cada vez eu me empolgava mais. Eu falava mais alto, com mais entonação. Comecei a proferir umas palavras inventadas, totalmente aleatórias. Ai, meu Deus, essa mulher, olha, ela fica manifestando as coisas. Ela manifesta as coisas. A Cícera pede. Enquanto eu fazia movimentos loucos, girando e mexendo as mãos até o grande finale, em que eu sacudia a porra da varinha e apontava pra algum lugar, fingindo que alguma mágica saía pela estrela da ponta. Só que lá pela 5ª ou 6ª vez que eu fiz, o giro já era uma dança, as palavras mágicas já eram gritos. E quando eu apontei a varinha, um candelabro caiu aos meus pés, do alto da prateleira, 3 metros de altura. Gente, do nada, um candelabro de prata que meu marido ganhou da avó muitos anos antes. Gente, era um objeto antigo, grande, pesado e feio, e com uma cobra e algumas folhas parecidas com parreiras subindo o cano até o bocal da vela. Obviamente, não tinha como ter sido derrubado pelo vento. Eu olhei pra cima pra ver se tinha algum bicho andando por lá. Como moramos dentro de uma APA, é comum entrar saguis, saruês, lagartos e às vezes até cobras em casa. De repente, até podia ter algum bicho andando por lá, mas não tinha nada. E o mais estranho é que o trem caiu no exato momento que eu finalizei a mágica com a maldita varinha. Na hora eu só consegui falar pra minha filha que a brincadeira tinha acabado e tirei ela de casa. Joguei a varinha no lixo, nunca mais passei por nenhum caso bizarro, nem deixei os meus filhos terem brinquedos musicais, vai saber, né? Olha, eu não confio em brinquedos, bonecas, essas coisas eu tenho medo. Gente, boneca Não, boneca é o demônio. Nossa, é o próprio demônio. Eu tinha uma boneca que era das Chiquititas, a Milena, sabe? Sim. E aí ela ficava bem… minha cama ficava era de grande? canto. Ela era grande. Nossa. Era, tipo, tamanho real de criança. Então, tipo, minha cama ficava no canto e eu tinha uma cômodazinha na frente da cama. E ela ficava sentada em frente pra minha cama. Meu Deus. E aí, teve um dia, gente, que eu levantei e acordei. Eu juro pra vocês. Eu vi ela piscar pra mim. Eu falei, olha, eu não quero mais essa senhora. Não vai tá tendo mais essa você pediu pra tirar a boneca? Ai, eu odeio a boneca. Não, aí tá vendo? Você passou a demônia pra frente. Não fala isso pra mim. Você enfeitiçou outra pessoa. Você passou a demônia pra frente. Ai, que horror, Anabelle. Eu amo todo mundo que conta isso. Eu falo, gente, tipo, tem que matar a boneca. Tem que pôr fogo na boneca.
Mas não, a gente passa pros outros, É verdade, a gente compartilha o demônio. Nossa, agora eu tô com minha consciência. Bom, a Cícera termina falando, como todo mundo diz, desculpa o textão, mas hoje com 3 filhos, então ela tem 3 filhos e 2 empregos, quase não tenho tempo de sentar e escrever, então eu aproveitei e contei tudo de uma vez só, assim não preciso ficar te ameaçando. Super beijo, Cícera. Um beijo, Cícera. Amei Fiquei feliz, amei sua família, amei que você pediu aí o marido que você queria, tá feliz com ele. E agora é isso, a gente vai manifestar. Exatamente. Gente, manifesta e queima. E faça terapia também, porque 2 empregos. É, puxado. Olha, espero que seja tudo bem. Espero que seu marido seja um marido legal. Exato. Enfim, agora é minha vez, né? Isso. Tá, olha, já que o nome do caso é Penico Amaldiçoado. Uma coisa bem assim, discreta. Olá, Mabê e Milena. Sou apaixonada pelo podcast. Vocês me fazem companhia todas as manhãs no trânsito caótico de São Paulo, da Zona Leste à Zona Sul. Nossa, e nem sinto o trânsito de tão agradável e engraçado ter vocês. Sou mãe de 2 crianças que já desfraldaram, graças a Deus, e ambos usaram o mesmo penico. Olha só, um penico musical. A gente tá bem assim, uns negócios. Um penico musical que tem uma música inacabável e insuportável. Mas as crianças adoravam fazer cocô lá e apertar pra contemplar o momento de fazer o cocô com muita musicalidade e alegria. Pois bem, anos se passaram e não fazia sentido eu ter aquele penico mais. Estava há dias pensando em me livrar dele, mas o mais bizarro é que poucos dias depois da morte de um querido amigo, às 3 da manhã, sim, às 3 da manhã, ele começou a tocar do nada no banheiro onde estava esquecido. Deus. Já tô com medo. Acordei de tanto que aquela porcaria tocava com o cu na mão. Mas fui lá e enfiei o pinico na pia querendo afogar aquele barulho afrontoso. Voltei pra minha cama e pasmem, deu 10 minutos e ele voltou a tocar, mas com barulho de água junto. Ou seja, resistiu ao afogamento. Maldito pinico. Gente, na hora eu lembrei do meu amigo, imaginando que era ele querendo se comunicar ou me pregando uma peça e falei que precisava dormir, mas ele não. Gente, cara, o penico amaldiçoado que precisa fazer um curta sobre isso. Levantei, arranquei a bateria do pinico com fio e tudo, voltei pra cama e passando mais 10 minutos, a bateria tocou novamente. Fiquei desesperada e não achava explicação pra ele continuar a tocar. Pedi pro meu amigo Anjo que parasse, que precisava dormir, arranquei fio por fio e finalmente ele parou. Eu acho que esses eletrônicos têm uma memória mesmo sem bateria. Isso não tem explicação, ou era apenas meu falecido amigo brincando mesmo. No dia seguinte, ainda olhei pra bateria toda arrebentada e desci com lixo pra me livrar. Ah, o pinico já foi pro lixo também, não tive nem coragem de doar porque iriam pensar que sou maluca de ter destruído. É isso, essa história me intriga até hoje. Caraca, gente, eu tô chocada. Imagina um pinico que começa a cantar do nada. Gente, que inferno, eu ia pegar um martelo e ia arrebentar. E aí eu fico me perguntando por que faz esse tipo de coisa pras crianças? Não porque perturba as mães, né? Só perturba as mães. Porque a criança, ela quer ouvir 100 vezes o mesmo barulho. E aí a mãe é obrigada a ouvir 100 vezes aquele barulho. É uma tortura, é uma modo de tortura. É verdade. Eu acho que prezem pelo psicológico das mães, gente. Que Por é isso? favor, E aí, será que foi um amigo dela que se comunicou com ela? Já não sei. Ou foi o espírito do pinico. Não é o melhor momento, Não é o melhor momento. Não é o melhor local, eu diria assim. Ai, tem não. Local? Teve uma vez que seja melhor que um pinico cantante. Então. Teve uma vez que eu dei descarga no vaso e ele continuou dando descarga, assim, né? Descarga. Eu falei, que diabo é isso? E aí eu falei, vou ver se para. Ele não parava. Aí, quando fui ver, na verdade, ele não tinha puxado pra cima, né? Só que tava um bruxo. Eu falei, que isso? Deu problema também. Não, absurdo. E é um saco, né? Porque você tem que abrir ali, no caso do meu, né? Você tem que abrir, você tem que mexer na bomba. Nossa. E eu tive que descobrir no YouTube como fazer isso, tá? Eu tive que assistir um tutorial no YouTube. Sempre um tutorial salvando a gente. Sempre. Bom. E o próximo caso é: se me atacar, eu vou atacar. Já trouxe uma frase da Inês Brasil aqui. Vamos ver como é que começa. Oi, Mabê e Milena, espero que estejam bem. Sou fã do podcast desde quando era quadro no Modus e sou fã do Modus desde o princípio.
Eu estava lá no primeiro dia que foi lançado o primeiro caso. Estava há dias aguardando lançarem o primeiro caso. Desde então, me tornei uma dependente do modus do caso. Amei. Meu nome é Leonan e moro no interior do estado do Pará, numa cidade chamada Marabá. Nossa, não conheci. Marabá, eu conheço. Marabá. Conheço, mas nunca fui, né? Aquela coisa. E moro num apartamento atualmente que vem me intrigando um pouco. Vamos lá. Pra começar, vim pra essa cidade fazer faculdade. Só que devido ao período, todos os apartamentos, kitnets e afins estavam lotados na região próxima da minha universidade. Mas meus pais e eu conseguimos encontrar este apartamento na mesma região, num prédio que não estava pronto e não morava ninguém até eu chegar. Passei bons meses morando sozinho nesse prédio, literalmente sozinho. Gente, que medo. Sozinho num prédio inteiro? Ah, não, querido. Não ia dar conta, não. Não. Eu não iria. Mesmo ouvindo o podcast pela madrugada e quando estudava, nunca liguei pra nenhum sinal, nem manifestação de algo que quisesse me assustar. Sempre ouvi os ventos batendo as portas com força, barulhos estranhos, mas sempre pensava, não deve ser nada, o vento deve estar forte. De um tempo pra cá, comecei a prestar mais atenção nas coisas. E muitas vezes fico rindo ou faço graça com meu namorado. Enfim, a situação que eu quero contar hoje foi um dia que nada demais aconteceu. Até onde eu me lembre. Fui dormir de boa e realmente estava tudo bem. Mas nessa noite eu tive um sonho estranho. Nele eu vi uma cova sendo feita dentro de um quarto. Quarto este que eu não reconhecia. Tava numa casa que eu também não conhecia. Mas a cova estava sendo cavada para eu dormir nela. Gente! Que horror! Eu ia ficar apavorada. Ah, não. Né? Em seguida, o sonho corta e eu estava sentado já dentro da cova, com apenas a cabeça pra fora, vendo algumas pessoas me observando na porta do quarto. Ai, era credo! o meu pai. Não, ele tá lá sentadinho na cova. Sentadinho. Era o meu pai e minha avó paterna, mas havia uma criança no canto da porta. Sempre uma tem uma criança, demônia. cara. Não. Como se ela estivesse no outro cômodo me observando pela lateral da porta. Percebi que os olhos da criança eram escuros, como se não houvesse nada ali. Como se sugasse a luz que chegava perto daqueles olhos. Meu Deus. Meu pai e minha avó saíram do quarto e o sonho cortou para outra situação. Ai. Estava do lado de fora dessa mesma casa e meu namorado estava indo embora com o pai dele. Ele estava sendo puxado, pois lembro de ver o rosto do meu namorado como que dizia que não queria me deixar sozinho, mas ele não podia ficar. A partir daí, lembro que eu senti uma raiva extrema por ver ele indo embora e me virei para casa com muito ódio. E foi nesse momento que o ser que estava me perturbando no sono deve ter pensado melhor antes de ter me perturbado. Pois no momento seguinte, eu estava no canto superior da parede, suspenso, com pés e mãos me segurando na parede, como aquelas assombrações em filmes que ficam nesses cantos próximos do teto, esperando para que a pessoa olhasse para ela. Meu Deus! Ai, gente, não é possível um negócio desse. Não é possível um negócio desse. Não, apavorada. Eu olhava fixamente para os olhos negros da criança que estavam no chão. Eu não estava admirando os olhos dela. Eu queria possuir aquele ser que estava me atormentando para poder fazer algo de mal para ele. Eita, eu que virou um espírito. Ele que é o demônio, ele que é o caso bizarro. Eu sentia raiva e ódio no meu olhar de quero e vou te matar, olhando fixamente pra criança. Meu Deus, coitada da criança. Tem certeza que isso não é roteiro de filme? Até que eu acordei. Não sei se o ser ficou com medo ou se eu mandei um sinal pra me deixar em paz, mas não tive mais os sonhos. Apenas continuo ouvindo os ventos batendo a porta e ultimamente venho percebendo que a porta do quarto faz uma pressão estranha quando ela fecha, mas ela já tá fechada. Vou explicar melhor. Depois que a porta é fechada em alguns segundos ou minutos, ela faz uma pressão, como se ela estivesse sendo puxada. Isso já aconteceu quando eu tava sozinho e quando eu estava com meu namorado. Ficamos nos encarando e depois rimos. Outra situação foi com meu namorado. Um dia que eu tinha ido pra faculdade, ele ficou dormindo na minha casa. Ele disse que durante o sono sentiu que uma pequena criatura corria pelo meu quarto muito rápido. Não. Chega. Saia desse lugar agora! Que é isso? Imagina uma criança. Gente, pelo amor de Deus. Não, e que ele sentia ela tocando o lençol e puxando o lençol do corpo dele. Meu Deus. E ele continuou lá, querido, vamos embora! Ele disse que sabe que não estava sonhando e nem dormindo, mas sentia algo estranho naquele momento. Esses são os meus casos. Vou continuar no mesmo apartamento até o fim da graduação. Ah lá. Não. Quando o demônio atenta, você não fica. Eu já falei, gente, tem que ir embora. Não tenho dinheiro.
vai morar na casa do amigo. Exatamente, vai morar Manda, de favor. Vai lá, fala assim, amigo, vou morar no seu sofá aqui. Seu amigo te mandou embora? Arranja outro amigo, arranja outro sofá. Exatamente. Não, Deus. Não, vai tá dando. Achei uma afronta. Não, entendeu? Ir lá enfrentar o demônio. Enfrentou e tal, mas aí fica lá. E não só isso, ele quer usar esse podcast aqui pra dar um recado. Porque ele simplesmente, o Leonan, mandou assim. Isso é um aviso a todos os fantasmas que estão ouvindo o podcast. Se tocarem no meu namorado ou se me atormentarem, eu irei atrás de cada um, que Deus tenha pena de vocês, porque eu não terei. A gente viu, né? Ele quis matar a criancinha. É a pessoa ceifadora de demônios. Amei. Ceifadora de demônios, eu amei. Eu amo a palavra ceifadora. Então, ceifadora. É isso. Gente, ceifadora de demônios, sério. Acabou. Acabou. É isso. Eu quero um filme, eu quero um longa-metragem. Exato, eu quero isso. E eu quero que você saia da sua casa. Por favor. Entendeu? E ele falou, não, vou ficar até o final da graduação. Falta quanto tempo? É isso que eu ia falar, pois eu espero que a graduação acabe agora, no mês de dezembro. Não, gente. Não tá dando. Nossa, eu fiquei atormentada com essa história. Fiquei atormentada com essa história porque eu moro em apartamento, né? Eu moro sozinha. Mas olha... Eu também. Então, assim, a gente já fica, né? Você mora perto de mato, alguma coisa assim? Eu moro... Eu moro perto de um matão. Não vai tá dando. A gente se muda na manhã. Amanhã. E não sei porque, tipo, eu ouço uns barulhos muito assim, às vezes, que eu não entendo. Tipo, hoje mesmo. Nossa, hoje eu levei um susto tão grande. Ai, que horror. Porque... O Fabão, né, meu amigo, tava na minha casa. Ele ficou vários dias aqui em casa e ele foi embora. E aí, quando a gente mora sozinho e fica com alguém em casa, você acostuma um pouco, né? Aí, eu desacostumei a acordar e tá sozinha, assim. Aí, eu ouvi uns passos. Eu falei… E eu, na hora, eu pensei… Ai, que legal. Só que assim, legal porque não era o Fabão, meu amigo. Meu amigo já não tá aqui. Aí, eu pensei assim… Caralho, não tem ninguém na minha casa. E aí, começou a me dar um desespero. E aí era um pássaro. Ele fazia um barulho que parecia que tava andando na minha casa. Eu fiquei tão apavorada. Lá tipo na assim, minha… dá muito pavor. Lá na minha, quando tá frio, assim, tem muito vento, fica… Ai, sim. E eu fico assim, nossa, bem saudável. Opa! E assim, às vezes também, tipo, a torradeira fica na tomada, ou a máquina de café, e elas fazem uns estralos assim. Ai, eu fico, sim. O que é isso? Aí você vai ver que é Ai, gente, olha, não faça esse tipo de coisa. Não dá. Isso atrai. A minha cozinha dá muito estalo à noite. Muito. A minha geladeira, eu não sei. Do nada ela… Sabe, tipo, ela dá uns negócios que eu falo assim… Gente, ela é novinha, eu não sei porquê. E ela dá uns berros, parece sei lá, um bezerro, assim, juro. Um dia que gritou assim, meu amigo, o que é isso? Eu falei, minha geladeira. Ele, meu Deus! Será que não mora alguém? Não mora ninguém lá na geladeira, não. Será? Credo, mas vamos pro próximo. Bora. Meu inquilino lobisomem já incorporou o crepúsculo aqui, daqui a pouco vai aparecer um vampiro. Oi, Mabê e Milena, tudo bem? Meu nome é Alice. Bom, meu caso bizarro é sobre um inquilino que morava aqui na casa acima da minha. Meu pai comprou a casa que mora há 31 anos e a casa vinha com uma outra casa por cima da minha, a qual meu pai resolveu alugar. Eu já tô nervosa, porque eu já penso naquelas casas dos Estados Unidos, sabe? Sim. Que tem uma pessoa morando assim do nada na casa. É verdade. Enfim. Eu amo essas histórias. Durante mais de 20 anos, 2 irmãos bem estranhos moraram nessa casa. Ela era uma casa grande e meu pai dividiu no meio pra ganhar mais dinheiro. Quando minha irmã fez 24 anos, ela ficou grávida e foi morar em uma delas. Um dos irmãos sempre lavava a panela na pia do lado de fora, sem camisa e xingando. Ai, cara, o outro quase nem falava com a gente e a voz dele era bem baixinha. Minha irmã contava várias histórias que eu via deles. Um belo dia, ela veio contar que viu um dos dois passando uma faca pela fresta da janela e uma calcinha dela tinha sumido do varal. Ai, meu Deus. Teve um dia que ela gravou um deles em um costume peculiar que tinha, basicamente, assim, eles tinham basicamente uivado. Um a um. Aí ela assim, uivando. Uivando nada. Quem nunca uivou? Enfim, eu nunca cheguei a ouvir, apesar da janela do meu quarto dar de frente pra da deles. Minha irmã saiu da casa, o irmão que não uivava acabou morrendo e o lobisomem ficou sozinho. A partir daí, os uivos ficaram mais intensos e eu comecei a ouvir. Todo dia, 6 da manhã, ele abria a janela e começava a cantoria lupina.
E isso passou a me acordar e pra piorar, ele passou a uivar o dia todo. Era constante. E sim, era o uivo igual de um lobo. Era uma coisa pausada. Tive que pedir a minha mãe pra ela falar com ele pra que ele parasse, porque incomodava. Infelizmente, o lobo ignorou os clamores e continuou. O lobo, gente, o nosso Taylor lá, né? Um dia. Nossa, crepúsculo. Como é que é o nome dele mesmo? É Jacob. Ah, Jacob, nosso Jacob. Um dia, depois de 20 e poucos anos, ele acabou saindo da casa. Amém. Ele mudou pra casa de aluguel da minha prima. Não, da prima e do meu namorado. E segundo ela, ele continuava uivando. Gente, por que então que ele foi morar na casa da prima do namorado da nona? Era só falar que ele uivava. Nós não sabemos por que ele faz isso, mas desconfiamos que ele batia punheta. Olha só. Como assim? Ele batia Punheta e Tipo, era... Não, gente, mas espera, da onde veio isso? Do nada. Do nada, não, ele batia punheta. Mas quais são as evidências? Acho que eu não quero nem saber quais são as evidências. Tipo... Foi um plot twist esse final, eu tava esperando. Será que ele... Tipo, o que a gente espera? Um uivo. O que a gente ganhou? Uma punheta uivando, gente. Ai, cara, o que eu vou falar pra você? Bom, é isso. Obrigada, amo vocês. Vocês conseguem me arrancar várias gargalhadas. Um beijo. É isso. Beijo. O nome dela é Alice. Um beijo, Alice. Amei essa história. Achei tudo. Que bom que o Jacob tarado... Foi embora. Foi embora. Acho que é a melhor coisa. Não sei, talvez ali na hora, no momento, ele tava tendo, sei lá, um orgasmo. Vou uivar. Vou uivar. Mas toda hora, o dia inteiro. Tipo, são muitos orgasmos? O que é isso, né? Tipo, ou alguns são orgasmos, outros não. Acho que vale uma pesquisa. Vale uma pesquisa. Vale uma pesquisa pra entender. Pavor. Ainda bem que ele foi embora. Nossa, sim, credo. Bom, o próximo caso é despertador sonâmbulo. Olá, Mabel, olá, Milena. Me chamo Brenda e o meu relato de hoje é sobre o meu despertador. Aconteceu isso recentemente e, por incrível que pareça, aconteceu de novo essa semana. Ai. Vamos lá. Já é recorrente. Voltei pra academia recentemente. Geralmente costumo ir com a minha mãe assim que chego do trabalho na parte da noite. Dia desses, creio que uma quinta, chegamos da academia e depois de procrastinar durante 1 hora vendo vídeos aleatórios no Reels, comi, enrolei mais um pouco e depois fui tomar banho pra me ajeitar pra dormir. Acho que já era por volta das 10 da noite, não lembro bem, mas eu fui pro quarto e me deitei. Um detalhe muito importante antes de seguir, pois tem a ver com a história. O único alarme que eu tenho no meu celular é o das 6 da manhã, quando me levanto pra trabalhar. Nesse dia, acho que devido ao meu cansaço, não lembro de muita coisa. Mas a última coisa que me recordo antes de pegar no sono é que a luz do quarto ainda estava acesa. Até aí tudo bem. Quando foi por volta da 1 da manhã, meu celular despertou. Acordei meio assustada, achando que era uma ligação, porque eu não tinha colocado nenhum despertador, né, pra esse horário. Peguei meu celular e vi que era um alarme pra 1 da manhã. Minha mãe, que divide o quarto comigo, acordou também e perguntou: "Que foi, menina? Quem é?" Ela também achou que era uma ligação. Eu só disse que era um alarme e voltei a dormir como se nada. Depois que eu acordei no meu horário normal, foi que me dei conta de que era muito estranho. Eu não me recordava de ter colocado nenhum alarme 1 da manhã. Pior que se fosse essa vez só, poderia ter sido algum acidente. Mas aconteceu novamente mais vezes. E eu nunca coloquei despertador pra 1 da manhã. E eu já chequei, não tem registro antes de eu dormir. Eu realmente não sei o que rola, o que está acontecendo. Será que foi a inteligência artificial que colocou o alarme? Ou será que eu estava sonâmbulo e coloquei o alarme? Creio que nunca saberei, mas acho muito estranho. Um beijo pra todos, sou Cadeiruder. Amo esse podcast que me acompanha durante meu expediente de trabalho. Gente. Olha, é o seguinte, Brenda. Olha, é o seguinte. O demônio tá. Eu acho que o demônio tá com fuso horário aí. Porque o demônio é horário 3 da manhã, não é 1 da manhã. Eu acho que o demônio deu uma mudada. Começou a, sei lá, repensar a vida dele. Tipo, 3 da manhã tá tarde. Aí eu vou dormir mó tardão. Ele quis dar uma antecipada. E tá atazanando ela, né? Ou você quebra o seu celular
E você compra outro, entendeu? Porque eu não sei o que tá acontecendo. Apesar Será de que dá pra jogar água benta no celular? Eu acho que não, acho que ele para de funcionar. Tem que dar uma. Eu não sei também, porque água benta é muito católico, né? Tipo assim, acho que você tem que reunir todas as Toma um religiões. banho de sal grosso. Coloca o celular no sal grosso. Coloca o celular no sal grosso. Tem gente que coloca no arroz, sei lá, pra ele voltar a funcionar. Exato, coloca no sal grosso pra dispensar isso aí. É uma receitinha que a gente criou aqui agora. Porque, tipo, eu acho que se ela não fizer isso, ela tem que reunir todas as religiões. E, tipo assim, beleza, o que a Umbanda diz pra fazer? Ela vai lá e faz. O que tá. Ou a religião dela, né? Que eu não sei se ela tem religião. Mas, tipo. Ou tentar você. um mix. Ou você contrata um padre e exorciza o seu celular. É verdade. É isso. Não tem muito mais Mas eu o que acho que essa fazer. coisa de trocar o celular também ajuda. Trocar o celular Né? é importante. Primeiro, você não passa ele, né? Pra frente. Você quebra ele, você, sei lá, faz alguma coisa com ele. Hipocrisia. Você passou a sua boneca pra frente. Mas agora eu tô dando os conselhos corretos. O celular, não, pega que não vai dar pra desfazer o celular. Ela vai ter que dar pra alguém. Verdade. Porque se o celular for novinho. E outra, ela vai ter que escolher alguém que ela não gosta muito. É verdade. Pra poder dar o celular com o atormentar. demônio. Ali. Gente, por que 1h da manhã? Toda vez 1h da manhã. Checa Né? direitinho. 1h da manhã. Checa Porque se direitinho. fosse às 3 da manhã, não tinha nem o que falar. É o demônio, é o capeta. Será que não é nada da agenda dela? Que desperta? Que tá com o horário errado, Exato. às vezes. Acho que talvez reiniciar aquela coisa das configurações do celular. Ter certeza que não tá pondo nada. Vê aí, porque aí, se continuar, aí realmente, aí você passa o celular pra frente, você dá uma quebrada nele assim. Dá um negocinho. E aí você vai fazer o seguinte: você vai entregar pra uma pessoa que você não gosta. Muito. Fala assim, agora você que vai ficar atormentado todos os dias, 1h da manhã, porque eu não aguento mais. Me perturbou tanto, agora você Eu que vai ser desligaria o celular. Porque se ela chegar com o celular desligado, aí, sei lá, pega o celular da mãe dela e põe 6 da manhã no despertador. Porque se o dela, acordar 1 da manhã, é porque fudeu. É porque realmente ele tá possuído. Né? Aí você faz esse teste, amei o teste. Faz esse teste, Brenda. Faz esse teste, conta pra gente o que deu. Porque, entendeu? Né? Aí a gente sabe o que fazer se o momento chegar pra gente. Espero que não chegue. Exato. Mas vamos pro próximo. O nome é Túnel Sem Fim. Eu queria dizer que esse título parece um título de um conto do Junji Ito. Túnel Sem Fim. Então, vamos enfim. lá. Olá, Mabê e Milena. Amo o podcast desde os primórdios e gostaria de agradecer por me fazer companhia enquanto trabalho ou estou perdida em túneis por aí. Ai, meu Deus. Moro em Sydney. Ai, que chique. Moro em Sydney, na Austrália. E ano passado estava feliz por ter pela primeira vez em muito tempo uma noite apenas para mim, já que minha bebê tinha acabado de completar 1 ano e estava, enfim, dormindo até às 3 horas da manhã sem me chamar. Fui celebrar essa pseudo-liberdade noturna em um show do Backstreet Boys, o qual eu havia comprado o ingresso em 2019, antes mesmo da pandemia e da gravidez. Minha chance de reviver minha adolescência estava viva e iria finalmente acontecer. Era aquela coisa de a gente programou isso há muito tempo e finalmente veio aí. Curti o show como se tivesse 13 anos e não 36. E na volta pra minha casa, ainda feliz por não ter recebido nenhuma mensagem do meu marido falando que minha bebê havia chamado, segui dirigindo e ouvindo minhas boas playlists ali dos anos 90, anos 2000 e tudo mais. Pra ir e voltar pra casa, usei um túnel que havia recém-inaugurado e levava apenas 20 minutos pra realizar um percurso que costumava levar 45 minutos. Olha. Estava no túnel e já havia pelo menos uns 10 minutos e ele seguia sem fim, apenas eu e mais nenhum carro. Ah, não. Não vai estar dando. Então, gente, isso parece uma história de um jiu-jitsu, não tô brincando. Mesmo. Comecei a achar... E não terminou bem. Se você conhece o jiu-jitsu, você sabe que essa história não vai terminar bem. Comecei a achar estranho e baixei o volume da música e segui dirigindo no silêncio. O túnel continuou no que parecia ser uns 15 minutos a mais. Eu já deveria estar fora dele e nada. Continuava apenas eu, o silêncio e aquele monte de luzes passando por mim. Deveriam ser por volta da meia-noite. Achei que não sairia dele nunca mais e cheguei a pensar, parece que eu tô viajando no tempo. Quando enfim o túnel acabou, ao invés de eu sair perto da minha casa, eu saí perto do local do show novamente.
Que isso? E o relógio não havia mudado. Eita. Você passou por uma viagem no tempo. Na minha percepção, parecia que realmente passou muito tempo a ponto de me preocupar, como se eu tivesse dado uma volta num círculo muito grande. Me achei burra, achei que pudesse ter errado a saída e realmente dado uma volta. Refiz o caminho e quando cheguei em casa contei pro meu marido. Rimos muito e como bons pais cansados fomos dormir, o que ainda nos restava. No dia seguinte, fui olhar o mapa do túnel para entender se realmente era um círculo. Mas, gente, não é um círculo. O túnel tem um formato de V. Gente. Não me lembro de ter pegado nenhuma entrada que pudesse servir de retorno e já procurei no mapa essa possibilidade e não achei. Já, inclusive, peguei esse túnel muitas vezes depois e sempre presto atenção para ver o que pode ter acontecido, onde eu poderia ter entrado. Mas eu não consigo achar. E eu me lembro claramente de manter a via principal do túnel, apesar de animada. Eu queria muito chegar em casa logo para estar perto da minha filha, caso ela acordasse para mamar. Até hoje eu não sei o que aconteceu, se foi falha na Matrix, Sete Além ou apenas desatenção, mas até hoje procuro uma resposta pra minha pergunta. Beijos, em breve mando casos bizarros da minha família, que são muitos. Amo vocês. Olha aqui, eu acho que você entrou num conto do Junji Ito. Eu vou aqui bater nessa tecla, entendeu? Bater nessa tecla. Gente, e eu achei assim, creepy, porque tipo, o túnel não passa, e ela volta, ela tá perto do estádio de novo. Quer dizer, ela realmente voltou no tempo. Ela realmente voltou no tempo. Eu achei babado. Eu achei babado. E dentro de um túnel, né? Sim. Tipo assim, deixa tudo muito mais creepy, assim. E ela tem uma história pra contar. Uma história de que ela voltou no tempo. Aí, no meu caso, se tivesse passado 15, 20 minutos, eu já ia parar o carro. Não sei, na verdade, porque o túnel tava só ela, né? Tava só ela e outro carro. Você ia ficar com medo de… O túnel de madrugada, assim, você nem ia querer parar, Mas por que você foi sozinha? Eu acho que o tempo fez isso pra… Não, mas eu achei legal. A coisa ela sozinha. Da filhinha, tipo dormir, assim, ela tem o tempo só pra ela. Tem o tempo só pra mas ela, em show eu acho que a gente precisa acompanhada. Porque sempre acontece alguma coisa. Não, mulheres independentes. Tá bom. Independente daquela empoderada. Empoderada, e do nada no túnel. Né? No túnel. A mulher empoderou no túnel, nunca mais saiu. Não, eu acho que assim, o túnel quis dar uma oportunidade pra ela de ter 15 minutos a mais pra ela curtir as músicas dela. Ah, se for ver por esse esse lado. Eu acho que foi isso. Eu acho que o túnel é empoderado. Mas o túnel já foi uma mulher empoeirada. Eu amo mulher empoeirada. Já viu esse vídeo? Da mulher empoeirada? Tô me sentindo tão empoeirada hoje. Eu acho que o túnel… Olha, acho que essa foi a melhor história de hoje. Porque mas ela desligou a música, ela ficou com medo. Então, assim, o túnel… É que às vezes empoderada assusta. Olha, eu acho que eu vou pegar aqui a teoria da Mabê, entendeu? Que é o túnel empoeirado. E você ficou muito assim, um tempinho a mais pra você. Já que você sempre acordava às 3 horas da manhã, entendeu? Então, é isso, mais um tempo. Porque se o túnel não quisesse que você saísse, você não ia sair. Não ia sair, né? Ela não exatamente. Ia sair. E assim, qual que foi o problema? Que ele deu um tempo a mais e ela ficou preocupada. Ou seja, quando você tiver um tempo a mais, você tem que aproveitá-lo. Acho que é esse que é o Mas essa que é a analise a situação primeiro. Analise a situação, exatamente. Pra ver se esse tempo a mais realmente está favorável a você. Entendeu? Se você estiver presa num túnel de madrugada, talvez não seja o melhor momento, né? Mas ela voltou pro lugar do show. Mas ela voltou. Será que o túnel tava querendo que ela realmente voltasse pro lugar do show? E vai que ela encontrasse alguém do Backstreet Boys? Algum integrante? É verdade. E o Kevin tava lá. Então. Tipo, ele passou mal, foi beber uma água. E aí ela poderia ter tirado foto com o Kevin. Exato. Eu acho babado. Eu achei babado. Mas você perdeu tempo, talvez. Ai, gente. Foram esses casos, foram tudo. Eu amei. Acho que a gente terminou com… o túnel sem fim. Túnel sem fim. Amei esse. Toda vez que eu for entrar no túnel, agora eu vou ficar olhando. Quanto tempo será que eu vou passar nesse túnel aqui? É sobre. Vamos agora, então, para as indicações. E bora lá, você já sabe o que você vai indicar? Eu acho que eu vou indicar alguns do Junji Ito, então. Já que a gente falou do Junji Ito. Acabei de ler um livro dele. Qual? Nossa… Não sei, não lembro. Eu só li. É do…
Gente, qual é o nome? Declínio de um Homem, Remina, Não, Frankenstein. é o... Já li o Frankenstein, mas não é ele. Quer ver? Eu vou entrar aqui que tem o nome do livro. É o Contos de Horror da Mimi. Ah, tá. Eu já li Que esse. é de contos de horror. É legal, né? é legal. Da Mimi. É É legal. só os casinhos. É muito É divertido. Aquela parte, aquele conto do cemitério lá, que os… Nossa, mano. Sabem? É claramente um caso bizarro. É. Mas ali Eu acho que os casos ali, a maioria deles são bem… É, porque é baseado em casos… Sim. Em coisas que realmente lá acontecem no Japão, segundo eles, né? É. A gente vai acreditar. Não, eu Então- achei bem… São uns contos bem interessantes. E aí, a gente tem o Clube do Livro, né? Que eu faço com… Uhum. De terror e tal. E aí, a gente escolheu esse livro, esse mês. É legal, é Bem legal. legal. Você lê rapidinho. Acho que uns 40 minutos você lê, assim. Eu já tinha lido antes. Uhum. Aí você releu. Mas aí eu reli. Ai. Então, gostei bastante. Junji sempre é bom, sempre um negocinho, uma desgraceira pra gente. É. Eu vou indicar Remina, que é um Tá, esse dos eu lançamentos não vi. mais… Ai, é maravilhoso. Que é um dos lançamentos mais recentes dele, que é basicamente um cara que ele é cientista, ele descobre um planeta novo. E aí, pra apadrinhar esse planeta, ele dá o nome da filha dele, que é Remina. E aí tem aquelas coletivas de imprensa e tudo Aham. mais. E a mina fica tipo assim… Por que se deu o nome, né? E aí eles estão ali monitorando o planeta começa a se aproximar da órbita da Terra. E eles ficam… Ah, que delícia. tá acontecendo? Aí, quanto mais o planeta se aproxima, mais as pessoas começam a ficar apavoradas. Aí ele vê que o planeta tem boca, tem olho. E o planeta está comendo outros Ai, planetas. gente, a cara do Junji. É a cara do Junji Ito. E aí, as pessoas vão começar a condenar a menina. Porque, ai, foi por causa dela que esse planeta tá vindo pra Ai, cá, tá olha vindo só. pegar ela. Então, vai ter fanatismo religioso, né? Aquela coisa que é profecia. Pessoas que querem matar as pessoas que descobriram esse planeta. Aham. E aí, pra saber o resto, vocês vão ter que ler. Aí começa a perseguição. As pessoas começam a perseguir a menina, né? Aham. Muito legal, gente. Já Leiam. gostei. É, porque foi um dos últimos, então acho que é importante a gente dar uma coisa pro Nudita, assim, um Ibope. Vai que ele volta pro Brasil, né? Ai, gente, sim, foi muito chique ele ter vindo pra cá. Vai que ele volta. E acho- eu quero indicar o Acima de Qualquer Suspeita, que é uma série da Apple TV. Tá. É com o Jake Gyllenhaal. É bem legal. Ela ainda não terminou, mas eu acabei de ver que ela foi renovada pra segunda temporada. São episódios novos a cada quarta-feira, mas acho que ela tá terminando, que tá no 7º ou 8º episódio. Mas basicamente é uma divisão de Chicago de promotor e investigador e tudo mais. E aí, logo no primeiro episódio, a parceira, assim, tipo, o braço direito do cara é assassinado. E aí fica aquela história, né, dele tentando investigar. E quanto mais ele chega perto, outras coisas vão acontecendo em relação à família dele. Tem aquela coisa, né, uns segredos, tipo assim, que eles vão descobrindo. Então, eu tô achando bem interessante. Eu já assisti 5 episódios. Uhum. E então tô faltando 2, e aí essa semana agora acho que é o final, se não me engano. Mas assim, bem legal, bem interessante. Eu assisti um episódio. Eu adoro o Jake Gyllenhaal, gente. Eu acho ele Ah, ele é muito muito bom. Eu assisti, tipo, dois irmãos, acho que é com Tobey Maguire e ele. Ah, sim. Assisti Os Suspeitos de novo, que eu amo esse filme, que é com ele também. E aí eu fui ver essa série, eu falei, opa! Aí eu fui assistir um episódio Ele tá só. bem bom, ele tá bem bom. achei ele maravilhoso. É um personagem bem dramático, assim, porque né, a pessoa parceira dele que morreu e tal, então tem todo um drama, assim. Mas ele tá bem bom, assim, tô achando bem interessante. Eu acho que é um papel diferente, inclusive, que ele já fez, assim, porque Sim. ele sempre vai pra esse lado policial, mais investigativo, ou uma desgraceira mental muito grande que você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Exato. Mas eu acho que E às vezes todas até as pra coisas… comédia também, né? E esse é bem denso, Bem assim. Ele denso. não é nada divertido, assim. Ele é bem sério, tem um suspensezinho, mas é mais drama, eu acho, assim. E ao mesmo tempo vai rolando aquela coisa, você fala, meu Deus… O que tá acontecendo? Posso indicar só acontecendo? mais uma coisa? Claro. Porque esse filme me indicaram, eu falei, que ninguém nunca me falou desse filme. Que é O Lamento. É um filme coreano. Tá. E é basicamente numa cidade muito no interior da Coreia. E aí um cara mata uma mulher que tinha uma lojinha. E vai o policial lá ver o que aconteceu. A polícia vê o que aconteceu. E o cara tá tipo… Parece que ele tá possuído. E aí os caras meio que falam, não, ele meio que, sei lá, cheirou cogumelo e ele tá drogado.
E na verdade, não é um cogumelo, é uma força maior, um espírito maior. Eita. Só que esse policial, ele é todo atrapalhado, assim, ele é medrosão. E aí um monte de coisa começa a acontecer nessa cidade, tipo, pai matando a família, incêndio na casa, tipo, umas coisas muito bizarras. Só que ele começa a prestar realmente atenção quando a filha dele começa a apresentar um comportamento ali estranho. Eita. E aí, gente, é assim, é um filme Mas é terror ou não? É terror. Ou é suspense? É terror. É terror. Tá. É um suspense com terror, né? Tá. Aquela coisa. E tem na Prime Video, se eu não me engano. Prime Video. É isso. Perfeito. Amo. Então é isso. Antes de a gente finalizar, conta pras pessoas como elas fazem pra te encontrar, seu @, fala dos seus projetos. Conta do seu podcast. Eita, que nem saiu ainda aquelas. A gente tinha a Rádio dos Poetas Mortos, mas ele tá parado por enquanto. Mas você pode ir lá. Dá pra ouvir. Dá pra ouvir lá a Rádio dos Poetas Mortos, de autores que já morreram. Aí a gente conta os babados da vida desses autores. Eu amo, gente. Muito bom esse podcast. É muito maravilhoso. A gente tá com saudade de gravar. Mas o meu @é Nevoada. Então, Nevoada com 2 As. Tô tentando com a só, gente. Profetiza isso. Eu vou profetizar. Escrever e jogar manifestar e queimar. Exatamente. Enfim, eu tenho um clube no livro também, que é pra apoiadores, né? Eu tenho um clube de quadrinhos e um clube de livros no formato romance. E também tem ali um clube de filmes onde a gente assiste um filme por mês. Vocês encontram no Catarse/Enevoada. E no YouTube também, que é Nevoada. Meu YouTube tá parado, mas ele vai voltar mês que vem. Vai dar tudo certo. É isso. Amei! Eu amei! Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio. Beijos! Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.